Imagine o cenário. São 2 da manhã. O seu telemóvel toca. Hospital. A sua filha, grávida de 7 meses, espancada até a inconsciência com um taco de golfe pelo próprio marido. Mas o que o vai chocar é isto: o caso extraconjugal que despoletou este ataque brutal. Nunca existiu. A amante não fazia ideia de que estava a ser usada. O marido amoroso andava a planear este homicídio há meses e o pai da mulher grávida é o CEO de uma empresa do PSI 20 que está prestes a mostrar a Ricardo Almeida o que é o verdadeiro poder. O que acontece quando um agressor sociopata escolhe a família errada? Quando um homem que é dono de metade da cidade decide destruir alguém completa e legalmente? Esta não é apenas uma história sobre violência doméstica, é sobre uma vingança sistemática, tão calculada, tão devastadora, que o mundo de Ricardo não se limita a colapsar, é obliterado pedaço por pedaço. No final desta história, vai perceber exatamente por que é que alguns homens nunca devem subestimar o amor de um pai ou a sua fúria. Fiquem comigo, porque o que Arthur Magalhães faz a Ricardo Almeida vai deixá-lo sem palavras. O telefone do hospital tocou às 2h17 da manhã, cortando o silêncio como uma lâmina. Arthur Magalhães virou-se na sua cama de casal e os óculos de leitura caíram com um estrondo na mesa de cabeceira. O identificador de chamadas fez-lhe o sangue gelar. Serviço de urgência do Hospital de Santa Maria. Senhor Magalhães? A voz era profissional, mas urgente, uma mulher cansada. Daqui fala a doutora Joana Ribeiro. Estou a ligar a propósito da sua filha, Sofia. O que aconteceu? Arthur sentou-se de repente, o coração a martelar-lhe no peito. Senhor, a Sofia sofreu ferimentos graves. Está grávida de 7 meses e tivemos de realizar uma cesariana de emergência. Precisa de vir imediatamente. As palavras atingiram-no como golpes físicos. Ferimentos graves, cirurgia de emergência, a sua menina. Ela está viva? A voz de Arthur saiu como um sussurro. Está estável, mas em estado crítico, senhor. Aparenta ser um incidente de violência doméstica. Violência doméstica. As palavras ecoaram na cabeça de Arthur enquanto vestia a primeira roupa que encontrou, umas calças de ganga, uma camisa amarrotada. A sua mulher Helena mexeu-se ao seu lado. Arthur, o que se passa? A Sofia está no hospital. Veste-te, agora. O rosto de Helena ficou branco à luz do candeeiro. O que aconteceu? Explico no carro. O trajeto até Santa Maria passou numa névoa de luzes de rua e sinais de trânsito ignorados. O Mercedes de Arthur devorou as ruas vazias enquanto Helena se agarrava ao tablier. Diz-me exatamente o que eles disseram, exigiu Helena. Cirurgia de emergência, violência doméstica. Os nós dos dedos de Arthur estavam brancos no volante. Aquele filho da mãe fez mal à minha filha. O Ricardo não faria mal à Sofia. Deve haver algum engano. Não. Há engano nenhum, Helena. Eu ouvi na voz da médica. Chegaram ao hospital em 12 minutos. Arthur deixou o carro num lugar de estacionamento proibido sem querer saber. As portas automáticas abriram-se com um silvo e o cheiro a antisséptico e a medo invadiu-os. Sofia Almeida, disse Arthur bruscamente na recepção. Deu entrada na urgência esta noite. A enfermeira levantou o olhar com uns olhos amáveis que já tinham visto demais. Família? Sou o pai dela, Arthur Magalhães. Terceiro andar, quarto 307. A doutora Ribeiro está à vossa espera. A viagem de elevador pareceu uma eternidade. Helena segurava a mão de Arthur com os dedos a tremer. Ele olhava para o seu reflexo nas portas de aço polido, ainda com a camisa do pijama, o cabelo todo despenteado, parecendo ter todos os seus 58 anos. Naquela manhã, estivera a planear reuniões trimestrais do Conselho de Administração. Naquele momento, era apenas um pai aterrorizado. A doutora Ribeiro encontrou-os à porta do quarto de Sofia. Era mais nova do que Arthur esperava, talvez 45 anos, profissional, mas compassiva. Senhor e senhora Magalhães, a Sofia está acordada e a perguntar por vocês. O bebê? Sussurrou Helena. Uma menina, prematura, mas a lutar. Está na UCIN. A Sofia chamou-lhe Esperança. Esperança. A garganta de Arthur apertou-se. O que aconteceu à minha filha? A sua voz era mortalmente baixa. A doutora Ribeiro olhou em volta para o corredor movimentado e levou-os para uma pequena sala de reuniões. A Sofia tem 3 costelas partidas, hematomas internos e uma concussão grave. O trauma desencadeou o parto prematuro. Trauma de quê exatamente?
Foi atingida com um objeto contundente várias vezes. O marido dela alega que ela caiu das escadas. As mãos de Arthur fecharam-se lentamente em punhos. Foi o Ricardo que lhe fez isto? Não posso fazer acusações oficiais, Sr. Magalhães, mas sou médica de urgência há 20 anos. As quedas têm um aspecto diferente dos espancamentos. Helena emitiu um som baixo e desolado. Arthur puxou-a para mais perto. Onde está o Ricardo agora? Na sala de espera, no rés do chão. Tem estado a perguntar pela cobertura do seguro e quando é que a Sofia pode ter alta. Não perguntava se a mulher tinha dores, não se preocupava com a filha prematura, a cobertura do seguro. Podemos ver a Sofia? Claro, mas ela está muito frágil neste momento, física e emocionalmente. Seguiram a doutora. Ribeiro pelo corredor, os sapatos de couro de Arthur a rangerem no linóleo. Tudo parecia surreal e nítido ao mesmo tempo. Sofia parecia impossivelmente pequena na cama do hospital. Tinha 29 anos, mas parecia a menina que costumava sentar-se no seu colo durante as trovoadas. O lado esquerdo do seu rosto estava inchado, uma nódoa negra arroxeada espalhava-se pela sua bochecha como vinho derramado. Pai? A sua voz era quase inaudível. Arthur aproximou-se da sua cama com cuidado. Havia fios e tubos por todo o lado. Estou aqui, querida. A mãe também está aqui. Desculpa. Lágrimas rolavam pelas bochechas de Sofia. Tenho tanta pena de estar a causar problemas. Pena de quê, minha querida? O Ricardo disse que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse contasse a alguém. Disse que eu estava a ser dramática e louca. A visão de Arthur ficou vermelha nas extremidades. A sua filha pedia desculpa por ter sido espancada quase até a morte. Sofia, querida, olha para mim. Ele pegou-lhe na mão com gentileza. Não tens absolutamente nada de que te desculpar. Nada. Ela assentiu, mas a dúvida brilhou nos seus olhos, anos a fio a ouvir que estava errada, que era dramática, instável. Onde está o Ricardo agora? Perguntou Helena suavemente. Lá embaixo, algures, estava chateado com as contas do hospital. A voz de Sofia era oca. Disse que o nosso seguro não cobre este tipo de coisas. Perguntou-me se eu podia dizer simplesmente que caí das escadas, para manter as coisas simples, enquanto a sua mulher jazia destroçada e a sua filha lutava pela vida numa incubadora. Arthur levantou-se abruptamente. Helena agarrou-lhe no braço. Onde vais? Procurar o Ricardo. Arthur, não, aqui não, agora não. Ele olhou para a sua filha, magoada e destroçada numa cama de hospital, a sua neta a lutar por cada respiração, algures no corredor. Tens razão. Arthur sentou-se novamente. Aqui não, mas algures, em breve. Sofia apertou-lhe a mão fracamente. Pai, preciso de te dizer uma coisa importante. O Ricardo anda a ver-se com outra pessoa, a Vera Santos, do trabalho dele. Eu descobri ontem e confrontei-o. Foi aí que Ela tocou no rosto inchado. Ele bateu-te porque descobriste o caso dele. Ele disse que eu estava a tentar arruinar-lhe a vida, que estava a ser ciumenta e irracional. Foi buscar o taco de golfe ao armário do corredor. A voz de Sofia quebrou-se completamente. Um taco de golfe. Arthur guardou esse detalhe com todos os outros. Nós vamos tratar disto, Sofia. De tudo. Ele disse que ninguém ia acreditar em mim em vez dele. Ele tem um bom emprego e uma boa reputação. Eu sou apenas a mulher grávida e emotiva que não sabe lidar com o estresse. Arthur olhou para a sua filha, olhou mesmo para ela. A forma como encolhia os ombros, o pedido de desculpa automático por existir, o medo nos seus olhos mesmo ali, mesmo em segurança. Não era a primeira vez que Ricardo lhe fazia mal. Era apenas a primeira vez que tinha sido grave o suficiente para ir para o hospital. Sofia, há quanto tempo é que o Ricardo te anda a magoar? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Ele nunca me tinha batido antes de ontem à noite, mas os gritos, os insultos, controlar tudo o que eu faço. Isso começou há cerca de 2 anos, logo depois de nos casarmos. 2 anos. Arthur tinha passado ao lado de 2 anos da sua filha a ser sistematicamente destruída. Quero ver a minha neta, disse ele em voz baixa. A doutora Ribeiro apareceu à porta como se tivesse sido chamada. A UCIN permite 2 visitantes de cada vez. Querem que vos mostre o caminho? Caminharam por corredores estéreis e portas duplas até um mundo de máquinas a apitar e pequenos lutadores. Esperança.
Isabel Magalhães estava na incubadora número 7. Era tão pequena, mal chegava a 1,4 quilos, coberta de fios e tubos, mas o seu peito pequenino subia e descia ritmadamente. Os seus dedos eram miniaturas perfeitamente formadas. "É linda", sussurrou Helena. Arthur encostou a palma da mão na parede de plástico quente da incubadora. "Olá, querida, sou o teu avô. Vou garantir que tu e a tua mãe fiquem seguras para sempre. Prometo-te isso." Uma promessa que ele tencionava cumprir, custasse o que custasse a Ricardo Almeida. O inspetor Tiago Costa chegou ao Hospital de Santa Maria às 6 da manhã, trazendo consigo 20 anos de experiência a ler nas entrelinhas dos casos de violência doméstica. Já tinha visto Ricardo Almeida na sala de espera. Polo de marca, cabelo perfeitamente penteado, uma expressão preocupada que não chegava bem aos olhos, a representar o papel de marido aflito para quem quer que estivesse a ver. Costa aprendera a detetar a encenação há anos. "Senhora Almeida?" Bateu suavemente na porta de Sofia. "Sou o inspetor Costa. Preciso de lhe fazer algumas perguntas sobre a noite passada." Sofia olhou para a porta onde Ricardo acabara de aparecer. "O meu marido está aqui. Ele pode explicar tudo o que aconteceu. Na verdade, gostaria de falar consigo em privado primeiro. É o procedimento padrão nestes casos." A mandíbula de Ricardo contraiu-se de forma quase imperceptível. "Não há necessidade de privacidade, inspetor. Não temos nada a esconder. A Sofia caiu das nossas escadas ontem à noite. Um acidente terrível. Senhor Almeida, preciso que espere no corredor, por favor." "Acho que devia ficar. A Sofia fica confusa quando está perturbada. As hormonas da gravidez afetam a memória e o discernimento." Costa já tinha ouvido este guião exato dezenas de vezes. O marido prestável que precisava de falar pela sua mulher confusa. "Senhor, preciso de falar com a senhora Almeida a sós. A segurança do hospital pode acompanhá-lo até a sala de espera, se necessário." A máscara de Ricardo caiu por um segundo. Costa apanhou o brilho de raiva antes de a expressão de marido preocupado regressar. "Claro, o que for preciso para a Sofia se sentir confortável e segura." Depois de Ricardo sair, Costa puxou uma cadeira para perto da cama de Sofia. Ela parecia uma criança assustada. "Senhora Almeida, tudo o que me disser é completamente confidencial. Não está em apuros. Estou aqui para a ajudar." O Ricardo já explicou a toda a gente o que aconteceu. "Eu caí das escadas." "Pode contar-me como foi a queda, por suas palavras?" Os dedos de Sofia torciam nervosamente o lençol do hospital. "Estava a levar a roupa suja para o nosso quarto no andar de cima. Devo ter falhado um degrau e rolei por ali abaixo. Bati com o lado do corpo com força no corrimão de madeira." Costa tinha investigado centenas de casos de violência doméstica. A história era sempre demasiado arrumada, demasiado ensaiada, demasiado simples. "A que horas aconteceu este acidente?" "Por volta das 22 horas e 30 minutos da noite passada, talvez 22 horas e 45 minutos. "A senhora e o Ricardo tiveram algum desentendimento ontem à noite?" Os olhos de Sofia desviaram-se para a porta. "Não, nós não discutimos muito. O Ricardo não gosta de dramas nem de conflitos." Costa inclinou-se ligeiramente para a frente. "Sofia, eu faço este trabalho há muito tempo. As quedas de escadas deixam padrões de lesões muito específicos. As suas lesões não correspondem a uma queda típica. Não estou a perceber o que quer dizer. Múltiplos traumatismos por objeto contundente nas costelas e no abdômen, feridas de defesa nos antebraços, onde tentou proteger-se, uma contusão facial consistente com um golpe direto. Estas lesões contam uma história diferente de uma queda de escadas." A respiração de Sofia acelerou visivelmente. "O Ricardo disse que se eu contasse a verdade a alguém, ninguém ia acreditar em mim de qualquer maneira. Disse que eu estava a ser histérica e dramática. Qual é a verdade, Sofia?" Ela ficou em silêncio durante quase um minuto inteiro. Costa esperou pacientemente. Apressar as vítimas nunca resultava. "Encontrei mensagens no telemóvel do Ricardo, de uma mulher chamada Vera Santos. Eles andam a ver-se há meses." A voz de Sofia era quase inaudível. Quando o confrontei sobre o caso, ele ficou muito zangado. "O que aconteceu quando ele ficou zangado?" "Disse que eu estava a tentar arruinar-lhe a vida e a reputação, que eu estava a ser uma mulher grávida, ciumenta e louca, que não conseguia lidar com relações adultas normais." "O Ricardo bateu-lhe nessa altura?"
Não com as mãos ao princípio, empurrou-me com força contra a parede e chamou-me nomes que não consigo repetir à frente de outras pessoas. O que aconteceu a seguir? Foi ao armário do corredor e pegou no taco de golfe dele, o driver. Disse que eu precisava de aprender o meu lugar e de parar de bisbilhotar as coisas pessoais dele. Costa sentiu uma raiva familiar a crescer no peito. Onde é que o Ricardo lhe bateu com o taco de golfe? Primeiro nas costelas. Dobrei-me de dor e ele bateu-me outra vez nas costas. Quando caí, deu-me um pontapé forte na barriga. Sofia chorava agora. Eu implorei-lhe para parar por causa do bebê. O que é que o Ricardo disse quando lhe implorou? Quando lhe implorou para parar. Disse que talvez perder o bebê me ensinasse a não bisbilhotar as coisas dele e a não causar problemas. Costa teve de respirar fundo antes de continuar. Ricardo Almeida tinha acabado de passar de palhecotodas de Ecatque. Violência doméstica para tentativa de homicídio. Sofia, esta não é a primeira vez que o Ricardo lhe faz mal, pois não? A pergunta ficou no ar. A resposta automática de Sofia seria negá-lo, protegê-lo, minimizar o padrão de abuso. Ele nunca me tinha batido antes de ontem à noite, disse ela com muito cuidado, mas já a magoou de outras formas antes disto. O Ricardo às vezes tem mau gênio, não gosta que eu faça as coisas mal ou que o deixe ficar mal visto à frente de outras pessoas. Que tipo de coisas é que irritam o Ricardo? Se o jantar não estiver pronto exatamente à hora que ele chega à casa do trabalho, se eu falar demais em festas ou eventos da empresa, se eu gastar dinheiro sem lhe pedir autorização primeiro. Sofia limpou os olhos com as costas da mão. Ele diz que eu não sou muito inteligente para coisas práticas, que preciso da orientação dele para tomar boas decisões. Como é que o Ricardo lhe dá essa orientação? Ele controla todas as nossas contas bancárias e cartões de crédito, vê o meu telemóvel regularmente, vem à casa à hora do almoço para se certificar de que estou onde devia estar. As palavras saíam agora mais depressa. Ele escolhe a minha roupa para eventos importantes, diz que eu não tenho bom senso sobre o que me fica bem. Costa escrevia cuidadosamente no seu caderno, padrões clássicos de abuso emocional e financeiro. O Ricardo alguma vez a ameaçou diretamente? Não exatamente ameaçou, mas conta-me histórias. Histórias sobre mulheres que fazem más escolhas, mulheres que acabam sozinhas e na miséria porque não souberam apreciar os bons maridos que as tentavam ajudar. Sofia, preciso de lhe mostrar uma coisa importante. Costa pegou no telemóvel. A nossa unidade de tecnologia recuperou as imagens da câmara da campainha do seu vizinho do outro lado da rua. Ele reproduziu o vídeo no ecrã do telemóvel. Mostrava Ricardo a arrastar algo que parecia claramente um taco de golfe para dentro de casa às 22h47. Nem sinal de cesto da roupa suja, nem sinal de Sofia a cair de quaisquer escadas. Estas imagens contradizem diretamente a história do Ricardo sobre a sua queda. Sofia olhou para o ecrã do telemóvel em choque. Ele mentiu aos policiais? Sim. O que significa que o Ricardo sabe exatamente que o que fez foi errado e criminoso. Mas o Ricardo é um bom homem, no fundo. Tem um emprego responsável. As pessoas no trabalho respeitam-no. Costa também já tinha ouvido esta defesa desesperada. A vítima a proteger o agressor mesmo depois de quase ter sido morta. Sofia, os homens bons não batem nas suas mulheres grávidas com tacos de golfe. Ponto final, parágrafo. Ela ficou em silêncio novamente, a processar lentamente esta ideia radical de que talvez Ricardo não fosse a vítima do seu comportamento dramático. Senhora Almeida, preciso de lhe perguntar diretamente. Esta não é mesmo a primeira vez que o... Ricardo é violento consigo, pois não? Finalmente toda a verdade veio ao de cima. Na verdade, o Ricardo já me tinha batido 2 vezes antes de hoje. Uma vez quando namorávamos, porque eu falei com um colega de trabalho numa festa da empresa. Outra vez no ano passado, quando comprei as compras no supermercado errado sem falar com ele primeiro. A voz de Sofia era agora completamente inexpressiva. Mas nessas vezes, eu provavelmente mereci. De alguma forma, não estava a ser atenciosa com os sentimentos dele. Sofia, você nunca mereceu apanhar. Nem uma vez. Nunca. O Ricardo diz que todos os casais discutem às vezes, que eu sou demasiado sensível a conflitos normais de uma relação. Conflitos normais de uma relação não mandam as pessoas para o hospital, Sofia. O telemóvel de Costa vibrou com uma mensagem do seu parceiro. Estou cá embaixo com o Ricardo. A história do suspeito está a mudar.
Agora alega que a ouviu cair, mas que na verdade não viu o que aconteceu. Ricardo já estava a alterar as suas mentiras à medida que as provas contra ele se acumulavam. Sofia, preciso de lhe perguntar uma coisa muito importante. Tem medo do Ricardo neste momento? Às vezes. Quando ele fica com aquele olhar, como ontem à noite quando pegou no taco de golfe. Ela tocou no seu rosto magoado com delicadeza. Pensei mesmo que ele me ia matar. O que o impediu de continuar o ataque? Eu disse-lhe que os vizinhos podiam ouvir o barulho, que as pessoas fariam perguntas se me acontecesse alguma coisa grave. Portanto, Ricardo parara não por remorsos ou amor, mas por pura autopreservação. Sofia, vou prender o Ricardo por violência doméstica e agressão qualificada, mas preciso que seja completamente honesta comigo sobre tudo. Chega de o proteger. Ele disse que se eu alguma vez tentasse deixá-lo ou causar problemas legais, ele garantiria que eu perderia tudo, que nenhum tribunal daria a custódia a uma mulher instável com um historial de fazer falsas acusações. O Ricardo tem-na manipulado sistematicamente, Sofia, fazendo-a acreditar em coisas sobre si mesma que simplesmente não são verdade. Mas e se ele tiver razão sobre mim? E se eu for mesmo demasiado emotiva e dramática para relações normais? Costa inclinou-se para a frente com intensidade. Sofia está deitada numa cama de hospital porque o seu marido lhe bateu com um taco de golfe por ter descoberto o caso dele. A vítima aqui é você, não o problema. Algo importante mudou nos olhos de Sofia, como se estivesse a ouvir as palavras claramente pela primeira vez. Eu não sou louca, disse ela em voz baixa, mas firme. Não, não é nada louca. Eu sei exatamente o que me aconteceu ontem à noite. Sim, sabe exatamente o que aconteceu. O Ricardo tentou matar-me a mim e ao meu bebê porque eu descobri a namorada dele. Foi exatamente isso que aconteceu, Sofia. Sofia olhou diretamente para Costa pela primeira vez, durante a conversa. Quero apresentar queixa-crime completa contra o Ricardo. É exatamente isso que vamos fazer. Vamos tratar desta situação por completo. Ao sair do quarto de Sofia, Costa viu Ricardo a andar de um lado para o outro no corredor com o telemóvel encostado ao ouvido. Não me interessa quanto custa, dizia Ricardo com urgência. Encontre-me um advogado especializado neste tipo exato de situação, o tipo de advogado que ganha estes casos. Ricardo Almeida já se estava a preparar para uma guerra judicial. Costa sorriu sombriamente enquanto caminhava para o elevador. Ricardo não fazia ideia do que aí vinha. Arthur Magalhães estava na garagem do hospital às 7 da manhã a observar Ricardo Almeida através do para-brisas do seu Mercedes. Ricardo andava de um lado para o outro entre os carros estacionados, a gesticular zangado para o telemóvel. A 15 metros de distância, Ricardo parecia ser exatamente o que era, um aspirante a gestor intermédio com um polo caro a tentar safar-se de consequências graves. Arthur tinha construído uma empresa do PSI 20 a partir do zero. Conhecia os predadores quando os via. O seu telemóvel tocou. Nuno Marques, o seu chefe de segurança. Senhor, tenho informações preliminares sobre o Ricardo Almeida. Diz Nuno. 32 anos, gestor intermédio na Almeida em Associados Marketing. Ganha 60 mil euros por ano, mas vive como se ganhasse o dobro. Dívidas significativas em cartões de crédito, a maior parte delas escondidas da mulher. Arthur encostou-se ao carro, a ouvir com atenção. Que mais encontraste? Esta não é a primeira experiência do Ricardo com acusações de violência doméstica. Encontrei uma ordem de restrição apresentada por uma ex-namorada chamada Catarina Mendes há 3 anos. Ela retirou todas as queixas 2 semanas depois. Por que é que ela retirou as queixas? Ainda estou a investigar isso, mas a Catarina Mendes pagou subitamente os seus empréstimos de estudante logo após retirar as queixas, 40 mil euros num único pagamento. Ricardo já se tinha safado das consequências antes. Nuno, quero absolutamente tudo sobre este homem. Historial de emprego, registros financeiros, todas as multas de estacionamento, todas as multas por excesso de velocidade. Quero saber o que ele comeu ao pequeno almoço na terça-feira. Sim, senhor. Precisa de mais alguma coisa imediatamente? Encontra a Catarina Mendes. Quero falar com ela pessoalmente. Já estou a tratar disso, senhor. Arthur desligou e continuou a observar Ricardo. O seu genro ainda estava ao telemóvel, com a voz a subir.
Mesmo àquela distância, mesmo a 15 metros, Arthur conseguia ver a raiva, o sentimento de direito, a completa falta de remorsos. Era este o homem que tinha espancado a sua filha grávida com um taco de golfe. O telemóvel de Arthur vibrou com uma mensagem de Helena. A Sofia está a perguntar por ti. Urgente. Quarto 307. Ele apanhou o elevador para subir, mas parou. Primeiro na UCIM. Esperança estava acordada, os seus olhos pequeninos a seguir o movimento. Uma enfermeira chamada Carla estava a ajustar o seu tubo de alimentação com mãos gentis. Como é que ela está esta manhã? Perguntou Arthur em voz baixa. Muito mais forte do que ontem. Os bebés são lutadores natos, especialmente quando têm razões importantes para lutar pelas suas vidas. Que tipo de razões? Amor, segurança, saber que alguém os vai proteger aconteça o que acontecer. Carla olhou para Arthur com atenção. Este bebê tem um avô que vai garantir que ela fique completamente segura. Como é que sabe isso? 40 anos a cuidar de bebés prematuros. Consigo sempre identificar os verdadeiros protetores. Arthur encostou novamente a mão na superfície quente da incubadora. É isso mesmo, querida. O avô vai tratar de tudo o que precisa de ser tratado. Quando chegou ao quarto de Sofia, ela estava ligeiramente sentada, com um ar mais alerta do que desde o ataque. Helena estava sentada na cadeira ao lado da cama, a segurar-lhe na mão. Pai, eu contei tudo ao inspetor Costa, sobre o Ricardo me ter batido antes, sobre ele controlar o nosso dinheiro e verificar o meu telemóvel constantemente. A voz de Sofia estava visivelmente mais forte. Vou apresentar queixa-crime completa contra ele. É a minha menina corajosa, mas estou com medo, pai. O Ricardo tem conhecimentos no trabalho, conhece pessoas importantes, e se não acreditarem na minha palavra contra a dele... Arthur sentou-se cuidadosamente na beira da cama do hospital. Sofia, lembras-te de quando tinha 7 anos e o Paulinho Gomes te andava a fazer bullying na escola? O rapaz que me empurrou do baloiço e me chamou nomes? O que é que eu te disse sobre os bullies naquela altura? Que os bullies contam que as pessoas tenham demasiado medo para lutar contra eles. E o que é que nós fizemos em relação ao Paulinho Gomes? Falaste com o pai dele, e depois com o chefe do pai dele. E, de repente, o Paulinho Gomes já não era um tipo tão duro. Arthur afastou suavemente o cabelo de Sofia da sua testa magoada. O Ricardo Almeida é apenas uma versão maior e mais velha do Paulinho Gomes. Ele conta que tenhas demasiado medo para lutar. Mas e se o Ricardo tentar magoar-me outra vez por apresentar queixa? Ele não vai ter essa oportunidade, querida. Helena olhou para o marido com preocupação. Arthur, o que é que tencionas fazer exatamente? Tenciono ser pai e avô. Nada mais, nada menos. O seu telemóvel vibrou novamente. Nuno Marques. Senhor, encontrei a Catarina Mendes. Ela concordou em encontrar-se consigo esta tarde, às 14 horas, no café na Avenida da Liberdade. Obrigado, Nuno. Sofia parecia curiosa. Quem é a Catarina Mendes? A ex-namorada do Ricardo, aquela a quem ele bateu há 3 anos. O Ricardo disse-me que ela era mentalmente instável, que inventava histórias malucas sobre ele quando ele tentou acabar com ela. Que mais é que o Ricardo te contou sobre as suas relações passadas? Que as mulheres ficavam sempre obcecadas por ele depois de namorarem. Que as ex-namoradas o perseguiam e faziam falsas acusações quando ele tentava seguir com a sua vida. Sofia franziu a testa pensativa. Ele disse que eu era diferente de todas as outras, mais madura e emocionalmente estável. Arthur sentiu aquela raiva familiar a crescer novamente. Ricardo tinha usado exatamente o mesmo manual com Sofia que tinha usado com Catarina Mendes. Isolar, controlar, abusar e depois culpar a vítima por ser instável. Sofia, quero que penses numa coisa com atenção. Em todo o tempo que conheces o Ricardo, alguma vez ele assumiu a responsabilidade por algo que correu mal? Sofia ficou em silêncio por um momento, a considerar realmente a questão. Agora que falas nisso, não. A culpa era sempre de outra pessoa. O chefe dele era incompetente, os colegas tinham inveja do sucesso dele. Eu era demasiado emotiva ou dramática em relação a coisas normais. E quando o Ricardo te bateu ontem à noite? Ele disse que eu o obriguei a fazê-lo ao bisbilhotar o telemóvel dele e a causar problemas. Vês agora o padrão? O Ricardo nunca está errado em nada, nunca. Os olhos de Sofia arregalaram-se com uma súbita compreensão. Oh, meu Deus, ele é mesmo igualzinho ao Paulinho Gomes. Igualzinho ao Paulinho Gomes, só que com roupa melhor e um vocabulário maior.
Helena estendeu novamente a mão para Sofia. Querida, por que não nos disseste que o Ricardo te andava a magoar antes disto? Porque de alguma forma pensei que a culpa era minha. O Ricardo é tão inteligente e bem-sucedido, toda a gente na empresa dele o respeita. Se ele estava constantemente infeliz comigo, eu achei que devia estar a fazer algo de fundamentalmente errado. Arthur já tinha ouvido o suficiente. A sua filha passara 2 anos a ser psicologicamente destruída por um homem que a convencera de que o abuso era, na verdade, amor. Onde está o Ricardo agora? Perguntou ele. Lá embaixo, algures. Ele subiu mais cedo e perguntou quando é que eu podia ter alta. Disse que as contas do hospital iam ser muito caras e que precisávamos de ir para casa para eu poder ligar para a nossa companhia de seguros. Não perguntou como ela se sentia, não se preocupou com o estado do bebê, preocupado com o dinheiro. O Ricardo perguntou pela esperança? Ele disse que ela parecia subdesenvolvida e perguntou se o hospital tinha cometido algum erro médico que pudesse afetar as nossas apólices de seguro. Arthur levantou-se abruptamente. Helena agarrou-lhe instintivamente no braço. Arthur, por favor, não faças nada precipitado agora. Não vou fazer nada precipitado, Helena. Vou fazer algo muito cuidadosamente planeado. Ele beijou a testa de Sofia com ternura. Descansa um pouco, querida. Concentra-te em ficar forte para poderes cuidar bem da esperança. O que vais fazer, pai? Vou ter uma conversa com o Ricardo. Por favor, não pioras as coisas para mim. As coisas não podem piorar mais, Sofia. Estás numa cama de hospital porque o teu marido tentou matar-te a ti e ao teu bebê. Está na altura de as coisas começarem a melhorar muito. Arthur saiu do quarto e encontrou Ricardo na sala de espera, ainda ao telemóvel. Aproximou-se silenciosamente, apanhando o final da conversa de Ricardo. Não, preciso de alguém que perceba que mulheres como esta fazem acusações completamente falsas quando estão emotivas. Hormonas da gravidez, sabes como é? Ela não está a pensar com clareza sobre nada. Ricardo desligou e virou-se para encontrar Arthur de pé, mesmo atrás dele. Ah, senhor Magalhães, como está a Sofia hoje? Como alguém que foi espancado com um taco de golfe, a expressão de Ricardo não se alterou. A queda das escadas foi mesmo terrível. Sinto-me péssimo por não estar lá para amparar. Arthur olhou para Ricardo por um longo momento. Há imagens de segurança tuas a trazer o taco de golfe para dentro de casa, Ricardo. A polícia tem-nas. Algo cintilou por trás dos olhos de Ricardo. Cálculo, não culpa ou vergonha, apenas matemática fria. Deve haver algum engano com a hora dessa filmagem. A tecnologia nem sempre é completamente fiável. Não há engano nenhum. Bateste na minha filha porque ela descobriu o teu caso. Senhor Magalhães, eu compreendo que esteja chateado com o acidente da Sofia, mas a Sofia tem tendência a dramatizar situações normais. Tenho a certeza de que, quando ela se acalmar, se vai lembrar das coisas com mais clareza. Arthur aproximou-se. Ricardo era mais alto, mas Arthur tinha presença, peso, o tipo de autoridade que vinha de décadas a tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Ricardo, deixa-me ser muito claro sobre uma coisa. Tu magoaste a minha filha pela última vez. Senhor, acho que está a interpretar mal toda a situação. Eu compreendo perfeitamente. És um covarde que bate em mulheres grávidas. Manipulaste a minha filha para pensar que o abuso era amor. Isolaste-a da família e dos amigos. Controlaste as finanças e a liberdade dela. A máscara de Ricardo começava a cair. A Sofia contou-lhe a versão dela dos acontecimentos, mas há sempre 2 lados em cada história. O teu lado envolve um taco de golfe e a minha filha nos cuidados intensivos. Olhe, senhor Magalhães, eu sei que tem muito sucesso nos negócios. Respeito imenso isso. Talvez possamos chegar a um acordo. A Sofia não precisa de passar pelo estresse de um julgamento no estado em que se encontra. Ricardo estava a oferecer-se para se safar, tal como tinha feito com a Catarina Mendes. Chegar a um acordo. Uma compensação financeira pelas despesas médicas, talvez algum tipo de arranjo em que a Sofia e o bebê ficassem a ser cuidados sem envolver desnecessariamente os tribunais. Arthur sorriu. Não foi um sorriso agradável. Ricardo, tu não fazes a mínima ideia com quem estás a lidar. Achas que te podes safar disto como fizeste com a Catarina Mendes? O rosto de Ricardo ficou completamente branco. Não sei do que está a falar. 40,000 euros. Foi exatamente isso que te custou para fazeres a Catarina Mendes retirar a ordem de restrição. Como é que você...
Eu sei tudo sobre ti, Ricardo. Sei das tuas dívidas de jogo, sei dos teus cartões de crédito escondidos, sei do teu caso com a Vera Santos. Sei que andavas a planear deixar a Sofia depois de o bebê nascer. Ricardo respirava mais depressa agora. Você não pode provar nada disso. Eu não tenho de provar nada, Ricardo. Só tenho de te destruir completamente. Está a ameaçar-me. Estou a prometer-te. Arthur virou-se e afastou-se, deixando Ricardo sozinho na sala de espera. Quando chegou ao carro, Arthur já estava a planear a destruição completa e total de Ricardo Almeida. Ia ser minuciosa, ia ser legal, e ia ser absolutamente devastadora, tal como Ricardo tinha sido para a sua filha. Mas Ricardo cometera um erro crucial, tinha escolhido a família errada para aterrorizar. Agora, Ricardo ia aprender exatamente o que acontecia quando se declarava guerra a Arthur Magalhães. Vera Santos estava sentada em frente a Nuno Marques num recanto de um café na Avenida da Liberdade, com as mãos a envolver uma chávena de café que arrefecera há 30 minutos. Era mais nova do que Nuno esperava, 26 anos, com uma aparência profissional e polida que denunciava ambição de gestão intermédia. Mas os seus olhos estavam vermelhos, e os seus dedos, com uma manicura perfeita, tremiam visivelmente. Menina Santos, obrigado por ter concordado em encontrar-se comigo com tão pouca antecedência. Continuo sem perceber do que se trata. Disse que era sobre o Ricardo Almeida. Nuno tirou a sua pasta de identificação. Eu trabalho para o Arthur Magalhães, o sogro do Ricardo. O rosto de Vera ficou completamente pálido. Oh, meu Deus! O pai da Sofia? Conhece a Sofia? O Ricardo fala dela às vezes. Vera olhou para as suas mãos trêmulas. Ele disse que ela está a ter uma gravidez muito difícil, problemas emocionais graves. Que tipo de problemas emocionais? Ciúmes, paranoia, fazer acusações descabidas sobre as amizades do Ricardo no trabalho. A voz de Vera ia diminuindo. O Ricardo disse que as hormonas da gravidez a tornaram instável e irracional. Nuno inclinou-se ligeiramente para a frente. Menina Santos, a Sofia está no hospital neste momento. O Ricardo bateu-lhe com um taco de golfe ontem à noite. Ela quase morreu. A cor desapareceu completamente do rosto de Vera. Isso é absolutamente impossível. O Ricardo nunca faria mal a ninguém. Ele é o homem mais gentil que conheço. Quando foi a última vez que viu o Ricardo? Ontem à tarde, almoçamos juntos na tasca perto do nosso escritório. Vera respirava mais depressa agora. Ele estava chateado porque a Sofia tinha andado a ver o telemóvel dele. Disse que ela se estava a tornar obsessiva e controladora. O Ricardo contou-lhe o que aconteceu quando foi para casa. Ele mandou-me uma mensagem por volta das 23 horas. Disse que a Sofia tinha caído das escadas e que a ia levar para o hospital. Nuno pegou no telemóvel e mostrou a Vera as imagens da câmara da campainha. Este é o Ricardo a arrastar um taco de golfe para dentro de casa às 22h47. Vera olhou para o ecrã chocada. Não percebo o que estou a ver. O Ricardo mentiu-lhe, menina Santos. A Sofia não caiu de nenhumas escadas. O Ricardo bateu-lhe porque ela descobriu o vosso caso. Caso? Vera parecia genuinamente confusa. O Ricardo e eu não temos um caso. Não está romanticamente envolvida com o Ricardo? O Ricardo é casado. Ele ama profundamente a sua mulher. Está entusiasmado por ser pai. Vera abanava a cabeça. Somos amigos. Almoçamos às vezes, trocamos mensagens sobre coisas do trabalho. Nuno tirou cópias impressas das mensagens de texto que a sua equipa técnica recuperara do telemóvel de Ricardo. Estas são mensagens entre si e o Ricardo dos últimos 3 meses. Vera leu as primeiras mensagens e levou a mão à boca. Eu nunca enviei isto. As mensagens eram explícitas, sexuais, com planos detalhados de encontros e momentos íntimos. Menina Santos, estas mensagens vieram do seu número de telemóvel. Mas eu nunca escrevi estas palavras. Eu nunca... Vera lia cada vez mais depressa, o seu rosto a ficar mais horrorizado a cada mensagem. Esta diz que eu disse ao Ricardo que o amava e que queria que ele deixasse a mulher. Não escreveu essa mensagem? Eu nunca disse nada parecido ao Ricardo, nunca. Vera olhou para Nuno. Alguém anda a enviar mensagens do meu telemóvel sem o meu conhecimento. Como é que isso é possível? O Ricardo configurou o meu telemóvel novo para mim há 2 meses. Disse que me estava a ajudar a transferir tudo do meu telemóvel antigo. A voz de Vera era pouco mais que um sussurro. Ele ficou com o meu telemóvel durante um fim de semana inteiro. Nuno tomou nota. Ricardo andara a criar provas de um caso que não existia.
Menina Santos, qual é exatamente a sua relação com o Ricardo? Trabalhamos juntos, somos amigos, às vezes almoçamos ou tomamos um café. Vera começava a chorar. Ele fala constantemente da Sofia, do quanto a ama, do quão preocupado está com o estado emocional dela durante a gravidez. O que é que o Ricardo diz sobre o estado emocional da Sofia? Que ela se tornou paranoica e ciumenta desde que engravidou, que o acusa de coisas que não são verdade, que as hormonas da gravidez a tornaram completamente irracional. O Ricardo alguma vez lhe fez avanços românticos? Nunca. Ele é completamente dedicado a Sofia. Mostra-me fotografias. Da ecografia, fala do tipo de pai que quer ser. Nuno mostrou a Vera outro conjunto de mensagens. Eram as que Ricardo enviara a Sofia, fazendo parecer que Vera o estava a perseguir agressivamente. O Ricardo enviou estas mensagens à mulher, alegando que foi você que as escreveu. Vera leu as mensagens e começou a soluçar. Ele fez-me parecer uma espécie de predadora, como se eu estivesse a tentar destruir o casamento dele. Menina Santos, o Ricardo tem estado a manipular tanto a si como a Sofia, a criar provas falsas para fazer a Sofia pensar que vocês tinham um caso. Mas por que é que ele faria isso? Para que, quando batesse na Sofia por ela ser desconfiada, parecesse que ela era uma mulher ciumenta e paranoica que o levou à violência? Vera olhou para Nuno. Está-me a dizer que o Ricardo planeou tudo isto? Estou a dizer que o Ricardo é um predador muito cuidadoso que cria justificações elaboradas para o seu abuso. Mas as mensagens do meu telemóvel, como é que ele as enviou sem eu saber? Spyware, aplicações que permitem que alguém controle o seu telemóvel remotamente. Nuno fez outra anotação. O Ricardo anda a controlar o seu telemóvel há meses, a enviar mensagens a si mesmo que você nunca escreveu. Oh, meu Deus! Vera pousou a cabeça nas mãos. A Sofia pensa que eu lhe roubei o marido. A Sofia pensa que você tem um caso com o Ricardo há meses, mas não é verdade, nada disso é verdade. Vera ergueu o olhar com uma súbita compreensão. O Ricardo andou a mentir-nos as duas este tempo todo. Que mais é que o Ricardo lhe disse sobre a Sofia? Que ela se tornou desconfiada e controladora desde que engravidou, que lhe verifica o telemóvel e que por vezes o segue, que faz cenas embaraçosas em eventos da empresa. O Ricardo mostrou-lhe provas desse comportamento, fotografias da Sofia sentada no carro dela em frente ao prédio do escritório dele, capturas de ecrã dela a ligar-lhe várias vezes durante reuniões de trabalho importantes. Menina Santos, o Ricardo tem estado a perseguir a própria mulher e a tirar fotografias para a fazer parecer instável. O rosto de Vera desfez-se por completo. Como pude ser tão estúpida em relação a tudo? Você não foi estúpida. O Ricardo é um manipulador habilidoso. A culpa não é sua de todo. Mas eu acreditei nele completamente. Tive pena dele. Pensei que ele estava preso a uma mulher louca. Era exatamente isso que o Ricardo queria que você pensasse. O telemóvel de Nuno vibrou com uma mensagem. Ele leu-a e franziu o sobrolho. Menina Santos, preciso de lhe perguntar uma coisa importante. O Ricardo alguma vez lhe pediu para mentir por ele? Mentir não exatamente, mas pediu-me para manter a nossa amizade em privado porque a Sofia tem ciúmes das colegas de trabalho dele. Nada mais. Ele pediu-me para lhe enviar mensagens a certas horas para ele poder mostrar à Sofia que eu o estava para incomodar no trabalho de forma inapropriada. Você tem estado a fornecer ao Ricardo provas para usar contra si mesma. Vera chorava com mais força agora. Eu estava aí a ajudá-lo a provar que a mulher dele era paranoica por nada. Mas o caso era real na mente da Sofia por causa das mensagens falsas. Menina Santos, o Ricardo bateu na Sofia porque ela o confrontou sobre um caso que nunca aconteceu, usando provas que o próprio Ricardo criou. Isto é completamente louco. Isto é calculado e premeditado. O Ricardo anda a preparar este cenário há meses. Nuno recostou-se na cadeira. Ricardo Almeida era mais perigoso do que ele pensara inicialmente. Não se tratava de um crime passional, era uma guerra psicológica premeditada. Menina Santos estaria disposta a ajudar-nos a provar que o Ricardo tem manipulado tanto a si como a Sofia? Como posso ajudar? Usando um dispositivo de gravação, fazer com que o Ricardo admita o que tem andado a fazer. Vera assentiu imediatamente. Sim. Com certeza, aquela pobre mulher ela deve pensar que sou um monstro completo. A Sofia pensa que você seduziu deliberadamente o marido dela e destruiu o seu casamento. Tenho de resolver isto de alguma forma. Tenho de ajudar a perceber que nada disto foi real.
Nuno fez uma anotação final no seu ficheiro. Ricardo Almeida criara o crime perfeito, fazer a vítima parecer louca, fazer a testemunha parecer culpada, fazer-se a si mesmo parecer o marido razoável levado a medidas desesperadas. Mas Ricardo cometera um erro crucial. Subestimara Arthur Magalhães. E agora, Ricardo estava prestes a descobrir o que acontecia quando se magoava a filha de um homem que era dono de metade da cidade. A reunião com Vera Santos terminou com ela a concordar em cooperar totalmente. Enquanto Nuno conduzia de volta para informar Arthur Magalhães, refletia sobre o elaborado engano de Ricardo. Ricardo não se limitara a bater na sua mulher. Passara meses a torturá-la psicologicamente, a fazê-la questionar a sua própria sanidade, a construir uma justificação para a violência que se aguentaria em tribunal. Ricardo Almeida era um sociopata e Arthur Magalhães estava prestes a destruí-lo com a mesma precisão metódica que Ricardo usara para destruir Sofia. Isto ia ser muito interessante. Mas primeiro, Nuno tinha de se encontrar com Catarina Mendes, a mulher que sobrevivera a Ricardo Almeida uma vez. Catarina Mendes vivia num pequeno complexo de apartamentos na zona oriental da cidade, o tipo de lugar onde as pessoas se metem na sua vida e fazem poucas perguntas. Nuno Marques esperava no seu carro há 20 minutos quando ela finalmente apareceu. Tinha 31 anos, com a postura cuidadosa de alguém que aprendera a tornar-se invisível. Os seus olhos percorreram o parque de estacionamento antes de se aproximar do carro dele. Disse que era sobre o Ricardo Almeida? A sua voz era firme, mas Nuno via-lhe das mãos a tremer. Sim. Minha senhora, trabalho para o Arthur Magalhães. A atual mulher do Ricardo está no hospital. O rosto de Catarina ficou branco. O que lhe aconteceu? O Ricardo bateu-lhe com um taco de golfe. Ela está grávida de 7 meses. Catarina fechou os olhos e encostou-se ao carro. Eu sabia que isto ia acabar por acontecer. Tentei avisar as pessoas. Menina Mendes estaria disposta a contar-me sobre a sua relação com o Ricardo. Aqui não. Demasiada gente a ver. Catarina olhou nervosamente para o seu prédio. Há uma pastelaria na Baixa. Encontro-o lá daqui a 10 minutos. Nuno esperou num recanto da pastelaria, observando Catarina Mendes a recompor-se numa mesa de canto. Quando finalmente se juntou a ele, a sua chávena de café tilintou contra o pires ao pousá-la. Ela está muito magoada? Costelas partidas, hemorragia interna, concussão grave, o bebê nasceu prematuro. Meu Deus! Catarina ficou a olhar para o seu café. Eu tentei avisar as pessoas sobre o Ricardo, mas ninguém acreditou em mim. O que aconteceu entre si e o Ricardo? Namoramos durante 19 meses. Ele era encantador no início, atencioso, fazia-me sentir especial e importante. A voz de Catarina era monocórdica, sem emoção. Depois, lentamente, começou a mudar todas as regras. Que tipo de regras? O que eu podia vestir, com quem podia falar, onde podia ir sem a permissão dele. Dizia que me estava a proteger de tomar más decisões. Nuno tomava notas enquanto Catarina falava, o mesmo padrão exato que Ricardo usara com Sofia. Quando é que a violência começou? Cerca de 6 meses depois de começarmos a namorar. Cheguei tarde à casa do trabalho por causa de uma reunião obrigatória. O Ricardo estava à minha espera no meu apartamento. Tinha entrado com a chave suplente que eu lhe tinha dado. O que aconteceu nessa noite? Ele disse que eu estava a mentir sobre a reunião, que provavelmente andava a encontrar-me com outra pessoa nas costas dele. Quando tentei mostrar-lhe os e-mails do trabalho que provavam que a reunião era real, ele agarrou no meu telemóvel e atirou-o contra a parede. Ele bateu-lhe nessa noite? Empurrou-me para o chão e segurou-me ali enquanto me explicava que mulheres como eu precisavam da orientação de homens como ele. Não me bateu dessa vez, mas eu sabia que ele queria. Nuno percebia para onde isto ia. Ricardo escalava lentamente, testando limites. Quando foi a primeira vez que o Ricardo lhe bateu? 3 meses depois. Fui jantar com uma colega de trabalho no aniversário dela. O Ricardo disse que eu estava a ser desrespeitosa por sair sem a permissão dele. Como é que o Ricardo soube do jantar? Ele estava a rastrear o meu telemóvel. Só soube muito mais tarde, mas ele tinha instalado o spyware quando se ofereceu para o arranjar depois de eu o ter deixado cair. A mesma tática exata que Ricardo usara com Vera Santos. Conte-me sobre a noite em que o Ricardo a magoou a sério. Catarina ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Descobri que o Ricardo andava a ver-se com outras mulheres, a namorar com elas enquanto ainda estava comigo. Quando o confrontei sobre isso, ele perdeu completamente o controlo. O que é que ele fez?
Deixou-me inconsciente à pancada com a base de um candeeiro. Acordei no hospital com uma concussão e um pulso partido. Apresentou uma ordem de restrição contra ele. Sim, a polícia foi muito prestável. Disseram que eu tinha um caso forte contra ele. Mas retirou as queixas. O riso de Catarina era amargo. O Ricardo é muito persuasivo quando precisa de ser. Quanto é que ele lhe pagou? 40.000 euros, o suficiente para pagar os meus empréstimos de estudante. O Ricardo ameaçou-a? Ele não precisou de me ameaçar. Explicou-me com muita calma o que aconteceria se eu avançasse com as queixas. O que aconteceria? Ele destruiria a minha reputação por completo. Far-me-ia parecer uma ex-namorada vingativa que não conseguia lidar com o fim da relação. Ele tinha fotografias minhas que seriam embaraçosas se tornassem públicas. Fotografias que lhe tinha dado, fotografias que ele tirara sem o meu conhecimento, no meu apartamento, no meu quarto. A voz de Catarina ia diminuindo. Ele disse que nenhum júri acreditaria numa mulher instável com um historial de fazer falsas acusações. Falsas acusações? O Ricardo andou a preparar-me uma armadilha durante meses, a criar incidentes em que eu parecia ciumenta ou louca e depois a documentar cuidadosamente as minhas reações. Nuno levantou o olhar das suas notas. Pode dar-me um exemplo específico? Ele flirtava com as empregadas de mesa quando íamos jantar fora e depois fingia-se confuso quando eu ficava chateada. Tirava fotografias minhas a chorar ou a discutir e guardava-as como prova da minha instabilidade emocional. Ele estava a construir um caso de defesa antes mesmo de lhe bater. O Ricardo não é estúpido, ele planeia tudo com muito cuidado e método. O telemóvel de Nuno vibrou, uma mensagem da sua equipa técnica, registros financeiros de Almeida prontos para revisão. Menina Mendes estaria disposta a testemunhar sobre o padrão de comportamento do Ricardo? Se isso ajudasse a mulher dele, sim, mas preciso de proteção. Proteção do Ricardo? O Ricardo não gosta de pontas soltas. Quando ele descobriu que eu andava a falar com uma conselheira de violência doméstica no ano passado, o meu carro foi vandalizado e o meu apartamento foi assaltado. Acha que o Ricardo foi o responsável? Eu sei que o Ricardo foi o responsável. Ele mandou-me uma mensagem no dia seguinte a perguntar se eu estava a ter problemas de segurança. Nuno fez outra anotação. Ricardo andara a intimidar Catarina Mendes durante anos após o fim da relação deles. Menina Mendes, mais uma pergunta. O Ricardo alguma. Vez mencionou que queria ter filhos? O tempo todo. Dizia que queria uma família com uma mulher que compreendesse o seu papel, alguém mais tradicional do que eu. O que é que ele queria dizer com tradicional? Submissa, financeiramente dependente, isolada de amigos e família. Catarina olhou diretamente para Nuno. O Ricardo queria uma vítima, não uma parceira. O telemóvel de Nuno tocou. Arthur Magalhães. Nuno, em que ponto estamos com a investigação financeira? Acabei de falar com a Catarina Mendes. O padrão do Ricardo vem de há anos. Estou a voltar para o informar sobre os registros financeiros agora. Ótimo, quero tudo pronto antes que o Ricardo perceba o que lhe está a acontecer. Nuno desligou e olhou para Catarina Mendes. Menina Mendes, o Ricardo Almeida está prestes a aprender o que acontece quando se mete com a família errada. O que quer dizer? O atual sogro do Ricardo é dono de metade desta cidade e não é do tipo que perdoa. Catarina sorriu pela primeira vez desde que Nuno a conhecera. Bom, o Ricardo tem se safado com isto há demasiado tempo. Desta vez não se vai safar. Enquanto Nuno conduzia de volta para informar Arthur Magalhães, refletia sobre a metodologia de Ricardo. Catarina Mendes tinha sido uma experiência. Ricardo aperfeiçoara as suas técnicas com ela e depois aplicara-as a Sofia com ainda mais sofisticação. Mas Ricardo cometera um erro de julgamento crucial. Assumira que a família de Sofia seria tão impotente como Catarina Mendes fora. Estava prestes a descobrir o quão errada era essa suposição. Arthur Magalhães não estava apenas zangado. Arthur Magalhães era metódico e Ricardo Almeida estava prestes a tornar-se o seu projeto. Um projeto que terminaria com a destruição completa e total de Ricardo. A doutora Joana Ribeiro encontrou Arthur Magalhães na UCIN às 6 da manhã, de pé ao lado da incubadora da Esperança, com a quietude de um homem a fazer vigília. Senhor Magalhães esteve aqui a noite toda. Não consegui dormir. A voz de Arthur estava rouca de exaustão. Como é que ela está esta manhã? Mais forte. A respiração dela está mais estável. Está a responder bem à alimentação.
A doutora Ribeiro verificou cuidadosamente o processo de Esperança. Os bebés que nascem às 33 semanas costumam dar-se muito bem com os cuidados adequados. Costumam? O caso da Esperança é complicado pelo trauma que a mãe sofreu. O estresse materno durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento fetal. Arthur observou o pequeno peito da neta a subir e a descer. Que tipo de efeitos? Potencialmente problemas no desenvolvimento pulmonar, na função do sistema nervoso, na resposta imunitária. Não saberemos a extensão total durante várias semanas. Ela está com dores agora? Estamos a gerir o conforto dela com muito cuidado. Mas, Senhor Magalhães, os bebés prematuros são lutadores. A Esperança tem todas as razões para sobreviver e prosperar. Arthur encostou a palma da mão na superfície quente da incubadora. O que é que ela precisa de nós? Tempo, cuidados médicos e a certeza de que está segura e é amada. Ela terá tudo isso. A doutora Ribeiro fez uma anotação no processo de Esperança. Senhor Magalhães, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Já considerou que a Esperança poderia beneficiar do envolvimento do pai nos seus cuidados? A expressão de Arthur escureceu. O Ricardo Almeida nunca estará sozinho com a sua filha. Senhor, eu compreendo que haja complicações familiares, mas a investigação mostra que o envolvimento paterno pode ser importante para os bebés prematuros. O Ricardo Almeida bateu na mãe da Esperança com um taco de golfe. Ele disse a Sofia que talvez perder o bebê a ensinasse a não bisbilhotar as coisas dele. A doutora Ribeiro parou de escrever. Ele disse isso? Entre outras coisas, Senhor Magalhães, preciso de documentar essa declaração no processo médico da Esperança. Por quê? Se o Ricardo Almeida expressou indiferença ou hostilidade em relação a esta gravidez, isso é relevante para a segurança e o planeamento dos cuidados da Esperança. Arthur pegou no telemóvel e mostrou à doutora Ribeiro o relatório policial que o inspetor Costa tinha elaborado. O Ricardo não mostrou qualquer interesse na Esperança, exceto para se queixar das despesas médicas. Perguntou se o hospital tinha cometido algum erro que pudesse afetar os seguros. A doutora Ribeiro leu o relatório com crescente preocupação. Isto é muito grave, Sr. Magalhães. Sim, é. O Ricardo tentou visitar a Esperança? Uma vez, ontem à tarde, olhou para ela durante cerca de 30 segundos e perguntou quando é que ela podia ir para casa. Qual foi o seu comportamento? Impaciente, irritado, como se a Esperança fosse um incômodo em vez de sua filha. A doutora Ribeiro tomou notas extensas. Senhor Magalhães, vou recomendar que não seja permitido ao Ricardo Almeida o acesso não supervisionado à Esperança. Com que fundamento? Fundamentos médicos. A Esperança está extremamente vulnerável neste momento. Ela precisa de um ambiente calmo e acolhedor. Com base no que me disse, o Ricardo representa uma potencial fonte de estresse e instabilidade. Pode fazer isso legalmente? Posso restringir o acesso com base em necessidade médica. O bem-estar da Esperança é a minha principal preocupação. Arthur sentiu parte da tensão abandonar os seus ombros. Obrigado, doutora. Senhor Magalhães, há outra coisa que deve saber. A Sofia tem perguntado para ver a Esperança, mas o Ricardo disse-lhe que a bebê estava demasiado doente para receber visitas. Isso não é verdade? Completamente falso. Nós incentivamos a criação de laços maternos o mais cedo possível. É benéfico tanto para a mãe como para o bebê. O Ricardo tem mantido a Sofia afastada. Da própria filha? Aparentemente. A Sofia perguntou-me ontem se a Esperança ia morrer, porque o Ricardo lhe disse que o estado da bebê era muito grave e que vê-la poderia ser demasiado traumático para a Sofia no seu atual estado emocional. As mãos de Arthur fecharam-se lentamente em punhos. Ricardo estava a torturar psicologicamente Sofia mesmo da sua cama de hospital. Doutora, quero que a Sofia seja trazida aqui o mais rapidamente possível. Vou tratar de um transporte em cadeira de rodas esta manhã e quero que o Ricardo seja proibido de entrar na UCIN por completo. Vou informar a segurança imediatamente. O telemóvel de Arthur vibrou com uma mensagem de Nuno Marques. Encontra-te comigo na garagem. Notícias urgentes. Doutora, obrigado por cuidar da Esperança. Senhor Magalhães, posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Claro. O que tenciona fazer em relação ao Ricardo? Arthur olhou para a sua neta a lutar por cada respiração no seu abrigo de plástico. Vou garantir que ele nunca mais magoe ninguém. Legalmente, espero que tudo o que vou fazer ao Ricardo Almeida seja completamente legal e completamente devastador. Com certeza.
Arthur encontrou Nuno Marques à espera ao lado do seu Mercedes na garagem. Quais são as notícias urgentes, Nuno? As finanças do Ricardo estão muito piores do que pensávamos. Ele não está apenas a esconder dívidas da Sofia, tem estado a roubá-la. Como? Cartões de crédito abertos em nome dela sem o seu conhecimento. Uma segunda hipoteca sobre a casa deles que ela nunca assinou. Ele anda a falsificar a assinatura dela há meses. Arthur encostou-se ao carro. Quanto é que ele roubou? Perto de 75 mil euros. Tudo usado para cobrir dívidas de jogo e financiar o seu estilo de vida. Dívidas de jogo a quem? A pessoas muito desagradáveis. O tipo de pessoas que partem pernas quando não lhes pagam. Quanto é que o Ricardo lhes deve? 110 mil. Tem ligado para o escritório dele diariamente nas últimas 2 semanas. Arthur sorriu sombriamente. Que timing interessante. O Ricardo bate na mulher mesmo quando os seus credores do jogo estão a fazer grande pressão. Piora. O Ricardo fez um seguro de vida de 450 mil euros em nome da Sofia há 6 meses, sem o conhecimento dela. Falsificou a assinatura dela no pedido, nomeando-se a si mesmo como o único beneficiário. Arthur olhou para Nuno. O Ricardo estava a planear matar a Sofia. Parece que sim. Com o dinheiro do seguro de vida, ele podia pagar as suas dívidas de jogo e recomeçar do zero. E a esperança? O Ricardo nunca tensionou que a esperança sobrevivesse ao ataque. O facto de a Sofia ter vivido o suficiente para chegar ao hospital não fazia parte do seu plano. A visão de Arthur ficou vermelha nas extremidades. Ricardo não se limitara a bater na sua filha num momento de raiva. Ricardo planeara assassinar Sofia e deixar o seu bebê por nascer. Morrer. Nuno, quero o Ricardo destruído, completamente. Financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Sim, senhor. Por onde quer que eu comece? Pelos credores do jogo dele. Informa-os de que o Ricardo foi preso e não poderá pagar-lhes. Isso pode fazer com que o Ricardo se magoe, senhor. Isso é problema do Ricardo. Que mais? O empregador dele. Tenho documentação do Ricardo a usar o tempo e os recursos da empresa para conduzir os seus negócios e encobrir os seus crimes. Envia tudo ao CEO da Almeida e Associados Marketing, imediatamente. Feito. E os documentos falsificados. Entrega tudo ao inspetor Costa. O Ricardo vai enfrentar acusações criminais por roubo de identidade e fraude. Senhor, há mais uma coisa. O quê? O Ricardo anda-se a dizer às pessoas no trabalho que a Sofia é mentalmente instável e que está a considerar interná-la para uma avaliação psiquiátrica. As mãos de Arthur fecharam-se em punhos novamente. Ele está a planear que a Sofia seja declarada incompetente para poder controlar as finanças dela e obter a custódia da esperança. Parece ser esse o seu plano B, caso o assassinato não resultasse. Nuno, quero que graves todas as conversas que o Ricardo tiver. Quero documentação de todas as mentiras que ele disser. Já está em andamento. Temos o Ricardo sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ótimo. Agora quero que faças outra coisa, disse Embre. Encontra a Vera Santos. Acho que está na altura de a suposta amante do Ricardo saber exatamente que tipo de homem ela tem andado a defender. Senhor, a Vera Santos já concordou em ajudar-nos. Ela está disposta a usar um microfone e a fazer o Ricardo confessar. Perfeito, marca isso para esta tarde. O telemóvel de Arthur tocou. Helena. Arthur, a Sofia está a perguntar por ti. Ela quer ver a esperança, mas o Ricardo disse-lhe que a bebê estava demasiado doente para receber visitas. O Ricardo mentiu. Já aí vou. Arthur desligou e olhou para Nuno. O Ricardo Almeida mentiu e manipulou a minha filha pela última vez. Qual é o próximo passo? Vamos dar ao Ricardo exatamente o que ele merece, que é a destruição completa, mas vamos deixá-lo destruir-se a si mesmo. Enquanto Arthur caminhava de volta para os elevadores do hospital, refletia sobre o elaborado plano de Ricardo. Homicídio disfarçado de violência doméstica, fraude de seguro de vida, roubo de identidade, manipulação psicológica concebida para fazer Sofia parecer instável. Ricardo Almeida era um predador que andara a caçar a sua filha durante anos, mas os predadores cometem erros quando se tornam gananciosos, e Ricardo acabara de cometer o maior erro da sua vida. Magoara a família de Arthur Magalhães. Agora Ricardo ia aprender o que acontecia quando se declarava guerra a um homem que era dono de metade da cidade. A guerra estava prestes a começar, e Ricardo não fazia ideia do que aí vinha.
Sofia segurou Esperança pela primeira vez às 11 da manhã de terça-feira, sentada numa cadeira de balanço junto à janela da UCIN, enquanto as máquinas monitorizavam cada respiração que a sua filha dava. Esperança pesava 1,3 quilos. A sua pele era translúcida, os seus dedos impossivelmente pequenos. Mas os seus olhos estavam alerta, a seguir o rosto de Sofia com a concentração de quem sabia que estava finalmente segura. É absolutamente linda, sussurrou Helena da cadeira ao lado delas. O Ricardo disse que ela parecia esquisita e subdesenvolvida. Sofia acariciou a mãozinha de Esperança com um dedo. Ele disse que eu não me devia afeiçoar demasiado para o caso de algo correr mal. O Ricardo é um idiota, disse Arthur da porta. Sofia olhou para o pai. Onde está o Ricardo? Não o vejo desde ontem de manhã. O Ricardo está ocupado a lidar com algumas complicações sérias da sua detenção. Que tipo de complicações? Arthur puxou uma cadeira para se sentar mesmo em frente a Sofia. Querida, há algumas coisas sobre o Ricardo que precisas de saber. Pai, eu já sei que ele me bateu, já sei do caso. É muito mais do que isso, Sofia. Arthur tirou uma pasta que Nuno Marques preparara. Registros financeiros, documentos falsificados, provas dos elaborados enganos de Ricardo. O Ricardo anda a roubar-te há meses, cartões de crédito abertos em teu nome, uma segunda hipoteca sobre a vossa casa, roubo de identidade. Sofia olhou para os documentos. Essa é a minha assinatura. O Ricardo falsificou-a, mas parece exatamente a minha caligrafia. O Ricardo andou a praticar a falsificação da tua assinatura durante meses, Sofia. Encontramos folhas de prática na secretária dele no trabalho. O rosto de Sofia ficou branco. Quanto dinheiro? 75.000 euros, tudo usado para cobrir dívidas de jogo. Dívidas de jogo? O Ricardo deve 110 mil euros a pessoas muito perigosas. Helena inclinou-se para a frente. Sofia, o Ricardo alguma vez te falou em jogo? Nunca. Dizia que o jogo era para pessoas fracas que não conseguiam controlar os seus impulsos. Arthur tirou outro documento. O Ricardo fez um seguro de vida em teu nome há 6 meses. 450.000 euros. Ele é o único beneficiário. Eu nunca assinei um pedido de seguro de vida. O Ricardo também falsificou a tua assinatura nesse. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, a processar esta informação enquanto Esperança dormia pacificamente nos seus braços. Pai, estás a dizer que o Ricardo planeava matar-me? Estou a dizer que o Ricardo precisava de 450 mil euros para pagar as suas dívidas de jogo e a tua apólice de seguro de vida valia exatamente essa quantia. Mas e a Esperança? O Ricardo nunca tencionou que a Esperança sobrevivesse. Sofia começou a chorar silenciosamente, as lágrimas a caírem no cobertor de Esperança. Ele ia matar-nos as duas. Mas não. Matou, querida. Vocês estão as duas vivas, estão as duas seguras. O que acontece agora? O Ricardo vai enfrentar acusações criminais por roubo de identidade, fraude, tentativa de homicídio e conspiração. E o caso com a Vera Santos? Arthur tirou cópias impressas das mensagens de texto que a equipa de Nuno recuperara. Sofia, não houve caso nenhum. O que queres dizer? O Ricardo criou mensagens falsas entre ele e a Vera. Ela nunca enviou aqueles textos. O Ricardo estava a controlar o telemóvel dela remotamente. Sofia olhou para as provas. Nada daquilo era real. O Ricardo passou meses a criar provas falsas de um caso para que, quando te batesse por seres desconfiada, tu parecesses uma mulher ciumenta e paranoica. A Vera Santos nunca quis o Ricardo. A Vera Santos pensava que o Ricardo era um marido dedicado, preocupado com a sua mulher emocionalmente instável. As lágrimas de Sofia correram com mais força agora. Eu odiava-a. Pensei que ela me estava a roubar o marido. O Ricardo manipulou-vos as duas, querida. Então, quando eu confrontei o Ricardo sobre o caso, eu estava a confrontá-lo sobre algo que nunca aconteceu, usando provas que o próprio Ricardo criou. Sofia olhou para a Esperança. Ele bateu-me por causa de uma mentira. O Ricardo bateu-te porque é um predador violento que precisava de uma desculpa que se aguentasse em tribunal. Há quanto tempo é que ele anda a planear isto? Meses, talvez anos. Sofia ficou em silêncio por vários minutos, apenas a segurar Esperança e a processar a enormidade do engano de Ricardo. Pai, sinto-me tão estúpida. Tu não és estúpida, Sofia. O Ricardo é um manipulador habilidoso que anda a fazer isto há anos.
Eu devia ter visto os sinais. O trabalho do Ricardo era garantir que tu não visses os sinais. Ele é muito bom no que faz. No que faz? O Ricardo é um predador, querida. É assim que ele opera. Encontra mulheres vulneráveis, isola-as, controla-as e depois destrói-as quando acaba. Quantas outras houve? Sabemos da Catarina Mendes. Provavelmente há outras. Sofia mudou esperança para o outro braço. O que vai acontecer ao Ricardo? O Ricardo vai para a prisão por muito, muito tempo. Tens a certeza? Perguntou Sofia. O Ricardo cometeu vários crimes graves. Não há forma de ele evitar a prisão. Mas, e se ele contratar um bom advogado? O Ricardo está na miséria, querida. Não tem dinheiro para um bom advogado. A família dele tem dinheiro. A família do Ricardo renegou-o há anos. Eles sabem exatamente que tipo de pessoa ele é. Sofia pareceu surpreendida. O Ricardo disse-me que a família dele o adorava, mas que tinham inveja do seu sucesso. O pai do Ricardo é um polícia aposentado. A mãe dele é assistente social. Deixaram de falar com o Ricardo depois de ele ter sido preso por violência doméstica há 3 anos. Ele disse-me que a família dele estava entusiasmada com a esperança. O Ricardo andou a mentir-te sobre tudo, Sofia. Esperança mexeu-se nos braços de Sofia, a fazer pequenos sons. Sofia ajeitou-a, os instintos maternos naturais a virem ao de cima. Pai, quero perguntar-te uma coisa, mas tenho medo da resposta. Pergunta o que quiseres. Se o Ricardo tivesse conseguido matar-me, a Esperança teria sobrevivido? Arthur ficou em silêncio por um momento. A doutora Ribeiro diz que os bebés prematuros nascidos em circunstâncias traumáticas têm taxas de sobrevivência mais baixas. Então, o Ricardo estava a planear matar-nos as duas. Sim. Por quê? Porque os mortos não podem testemunhar contra ti, e o Ricardo precisava do dinheiro do seguro. Sofia começou a chorar novamente. Eu amava-o mesmo. Eu sei, querida, como pude amar alguém que me queria matar. Porque o Ricardo garantiu que tu só visses a pessoa que ele queria que tu visses. Mas havia sinais, não havia? Coisas que eu ignorei. O trabalho do Ricardo era fazer-te ignorar esses sinais. Quero ver a Vera Santos. Arthur pareceu surpreendido. Por quê? Porque preciso de lhe pedir desculpa. Odiei alguém que era tão vítima como eu. Vou tratar desse encontro. Pai, posso perguntar-te outra coisa? Claro. O que vais fazer ao Ricardo? Arthur sorriu sombriamente. O Ricardo vai enfrentar as consequências das suas escolhas. Consequências legais, consequências completamente legais, mas também consequências devastadoras. O Ricardo Almeida está prestes a aprender o que acontece quando se mete com a família errada. Sofia olhou para a Esperança, que dormia pacificamente apesar do caos que rodeara o seu nascimento. Bom, disse Sofia em voz baixa, o Ricardo merece tudo o que lhe acontecer. Sim, merece. Pai, obrigado por nos protegeres. É isso que os pais fazem, Sofia. Protegemos as nossas famílias, mesmo quando as nossas famílias cometem erros estúpidos. Especialmente nessa altura. Sofia fechou os olhos e segurou Esperança com mais força. Pela primeira vez em meses, sentiu-se verdadeiramente segura. Ricardo Almeida cometera o maior erro da sua vida. Magoara a filha de Arthur Magalhães. Agora, Ricardo ia pagar o preço. E o preço ia ser tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, tudo o que ele alguma vez seria. Vera Santos estava sentada no parque de estacionamento em frente a Almeida e Associados Marketing às 12h30, a usar o microfone que a polícia judiciária lhe fornecera e a tentar controlar a respiração. A voz do inspetor Costa chegou-lhe através do auricular. Vera, lembre-se, ponha o Ricardo a falar. Deixe-o explicar-se, não pressione demasiado. E se ele suspeitar de alguma coisa? O Ricardo pensa que você está do lado dele. Use isso a seu favor. Vera entrou na Almeida e Associados Marketing e encontrou Ricardo na sua secretária com o ar de um homem que se esforçava muito para parecer normal. O seu cabelo, habitualmente perfeito, estava desarrumado e ele tinha olheiras escuras. Ricardo, estás bem? Soube do acidente da Sofia. Ricardo ergueu o olhar com alívio óbvio. Vera, graças a Deus, finalmente alguém que percebe o que estou a passar. Deve ser tão difícil para ti. Não fazes ideia. A Sofia está no hospital a fazer estas acusações malucas todas. Está a dizer às pessoas que eu a magoei de propósito. Vera sentou-se na cadeira em frente à secretária de Ricardo. Isso é terrível, mas a Sofia anda instável há meses, não é?
Exatamente. As hormonas da gravidez tornaram-na completamente irracional. Agora alega que eu lhe bati com um taco de golfe. Um taco de golfe? Que loucura! Eu sei, não é? A Sofia caiu das escadas. Eu nem sequer estava em casa quando aconteceu. Vera inclinou-se para a frente com aparente preocupação. Ricardo, tens a certeza sobre a cronologia? Porque eu pensava que me tinhas mandado uma mensagem de casa quando aconteceu. A expressão de Ricardo vacilou de forma quase imperceptível. Cheguei à casa logo depois de ela cair. Estava caída ao fundo das escadas. Isso deve ter sido assustador para ti. Foi, mas agora o pai da Sofia está a tentar transformar isto num processo crime. O que queres dizer? O Arthur Magalhães acha que pode usar o dinheiro e a influência dele para me tramar. Contratou investigadores privados para me assediarem. Que horror! O que é que eles estão a investigar? Nada. Tudo. Estão a tentar fazer com que a minha relação contigo pareça inapropriada. O pulso de Vera acelerou. A nossa relação? Sabes o que quero dizer? A nossa amizade, os almoços que tivemos, as mensagens. Ricardo, sobre essas mensagens, o que é que tem? Algumas delas eram bastante explícitas. Não me lembro de ter enviado mensagens assim. Os olhos de Ricardo afiaram-se. Vera, o que estás a dizer? Estou a dizer que nunca escrevi algumas daquelas mensagens, aquelas em que supostamente te dizia que te amava e que queria que deixasses a Sofia. Vera, tens andado sob muito estresse no trabalho. Talvez não te lembre de tudo com clareza. Eu lembrar-me-ia de dizer a um homem casado que o amava, Ricardo. Olha, Vera, eu percebo por que é que te queiras distanciar de mim agora. Esta situação com a Sofia é complicada. Não se trata de me distanciar, trata-se da verdade. Ricardo levantou-se e fechou a porta do escritório. Vera, preciso que percebas uma coisa. A Sofia está aí a tentar destruir-me. Ela diz qualquer coisa para me fazer parecer mal. Mesmo que isso seja verdade, eu continuo a não ter enviado aquelas mensagens. Alguém teve de as enviar. Talvez alguém com acesso ao meu telemóvel. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Vera, o que estás a insinuar? Não estou a insinuar nada. Estou a afirmar um facto. Eu não enviei aquelas mensagens. Então como é que... As explicas? Diz-me tu, Ricardo. Foste tu que me configuraste o telemóvel novo. A máscara de Ricardo começou a escorregar. Eu ajudei-te a transferir os teus dados, foi só isso. Instalaste alguma aplicação no meu telemóvel? São as coisas normais. E-mail, calendário, mensagens. E aplicações de rastreamento. Por que é que eu instalaria aplicações de rastreamento? Para monitorizar a minha localização, para enviar mensagens do meu telemóvel sem o meu conhecimento. Ricardo sentou-se novamente, a sua expressão completamente diferente agora. Calculista, fria. Vera, acho que estás confusa sobre muitas coisas. Estou confusa sobre a Sofia estar no hospital. A Sofia teve um acidente. Com um taco de golfe? Ricardo, eu vi as imagens de segurança. Ricardo ficou muito quieto. Que imagens de segurança? A câmara da campainha do outro lado da rua mostra-te a trazer um taco de golfe para dentro de casa às 22h47. Aquelas imagens podiam mostrar qualquer coisa. A tecnologia não é fiável. É suficientemente fiável para a polícia. Ricardo levantou-se novamente, a andar de um lado para o outro atrás da sua secretária. Vera, de que lado é que tu estás? Estou do lado da verdade. A verdade é que a Sofia é uma mulher mentalmente instável que está a tentar destruir-me porque eu quero o divórcio. Foi por isso que fizeste um seguro de vida em nome dela? Ricardo parou de andar. Como é que sabes disso? Porque eu sei de tudo, Ricardo. As assinaturas falsificadas, a dívida escondida, o jogo. Quem te falou do jogo? Importa? Ricardo sentou-se pesadamente. Vera, tu não percebes a pressão sob a qual eu tenho estado. Que tipo de pressão? Pressão financeira. A Sofia gasta dinheiro que não temos. Está para levar-nos à falência. A Sofia não controla as vossas finanças, Ricardo. És tu. Ela não percebe o quão caro é manter o nosso estilo de vida. Que estilo de vida? Vivem numa casa modesta e conduzem um carro de 10 anos. O bebê ia piorar tudo, mas despesas que não podíamos suportar. Vera sentiu-se mal. Ricardo, estás a dizer que magoaste a Sofia por causa de dinheiro? Estou a dizer que a gravidez da Sofia foi mal programada. Mal programada para quê? Para essa minha situação financeira. Então decidiste resolver os teus problemas financeiros matando a tua mulher grávida? Ricardo olhou diretamente para Vera pela primeira vez, desde que ela começara a fazer-se perguntas difíceis.
Decidi resolver os meus problemas da única maneira que podia, cometendo um homicídio, eliminando complicações. Vera olhou para Ricardo, finalmente a vê-lo claramente. Tu estavas mesmo a planear matar a Sofia. A Sofia ia acabar por me deixar, levar metade de tudo, exigir uma pensão de alimentos que eu não podia pagar. Era mais fácil tratar das coisas à minha maneira. A tua maneira? Limpo. Simples. Um incidente que resolvia todos os meus problemas. Exceto que a Sofia sobreviveu. Isso foi inesperado. E agora enfrentas acusações de homicídio. A expressão de Ricardo endureceu completamente agora. Estou a enfrentar muitas complicações com as quais não contava, como o Arthur Magalhães. O Arthur Magalhães acha que o dinheiro dele o torna intocável, está prestes a aprender que não é bem assim. O que queres dizer? Quero dizer que os homens ricos têm tanto a perder como os pobres, às vezes mais. Vera sentiu um arrepio na espinha. Ricardo, estás a ameaçar o Sr. Magalhães? Estou a afirmar um facto. Os homens ricos costumam ter segredos que não querem que sejam expostos. Que segredos? Práticas de negócios, acordos financeiros, indiscrições pessoais. Estás a planear chantagear o pai da Sofia? Estou a planear nivelar o campo de jogo. O Sr. Magalhães não fez nada de mal. Toda a gente já fez algo de mal, Vera. Algumas pessoas são simplesmente melhores a escondê-lo. Vera percebeu que Ricardo estava completamente desligado da realidade. Na sua mente, ele era a vítima, todos os outros eram o problema. Ricardo, sentes algum remorso pelo que fizeste a Sofia? Remorso por quê? Por lhe teres batido com um taco de golfe, por tentares matá-la, a ela e ao teu bebê? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. A Sofia fez as escolhas dela, Vera. Eu fiz as minhas. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vais ter. Vera levantou-se para sair. Ricardo, acho que precisas de ajuda profissional. Acho que preciso de novos amigos, pessoas que entendam o que é a lealdade. Eu fui leal a ti, até perceber o que tu realmente és. E o que é que eu sou? Um monstro. Ricardo sorriu pela primeira vez durante a conversa. Se é isso que é preciso para vencer, Vera, então é isso que eu sou. Vera saiu do escritório de Ricardo e caminhou rapidamente para o seu carro. O inspetor Costa esperava no parque de estacionamento. Conseguiste tudo? Perguntou Vera. Cada palavra. O Ricardo acabou de confessar um homicídio premeditado em gravação. Ele é completamente louco. Não, Vera, disse Costa. O Ricardo é completamente são. É isso que o torna tão perigoso. 2 horas depois, Ricardo Almeida foi detido na sua secretária na Almeida e Associados Marketing, à vista de todos os seus colegas e das câmaras de televisão. Ricardo Almeida está detido por tentativa de homicídio, violência doméstica, roubo de identidade, fraude e conspiração para cometer homicídio. A máscara cuidadosamente construída de Ricardo finalmente estilhaçou-se por completo. Isto é ridículo. Quero o meu advogado. Terá essa oportunidade, Sr. Almeida. A minha mulher é mentalmente instável. Está-me a fazer falsas acusações. Sr. Almeida, temos a sua confissão em gravação. O rosto de Ricardo ficou branco. Que confissão? A sua conversa com a Vera Santos. Admitiu ter planeado matar a sua mulher para resolver os seus problemas financeiros. Em poucas horas, as imagens da detenção estavam em todos os telejornais. Os credores de jogo de Ricardo receberam dicas anônimas sobre a sua detenção. O seu empregador despediu-o imediatamente. Os seus bens foram congelados. Ao final da tarde, Ricardo Almeida tinha perdido tudo. 6 meses depois, Sofia Magalhães estava no pódio do centro comunitário a olhar para as mulheres que tinham vindo ouvi-la falar no grupo de apoio a sobreviventes de violência doméstica. Esperança. Isabel Magalhães, agora um bebê saudável de 8 meses, estava sentada nos braços de Helena na primeira fila. O meu nome é Sofia Magalhães. Há 6 meses eu estava deitada numa cama de hospital, espancada até a inconsciência pelo homem que prometeu amar-me. Hoje estou aqui para vos dizer que a sobrevivência é possível. Ricardo cumpria uma pena de 28 anos de prisão, todos os recursos negados. Sofia voltara para a universidade a planear tornar-se conselheira de violência doméstica. Estava a namorar com cuidado um homem bondoso chamado Miguel, que entendia que o amor significava construir alguém, não derrubá-lo. O Ricardo disse-me que ninguém acreditaria em mim, mas alguém acreditará sempre.
Há pessoas treinadas para ajudar, treinadas para vos proteger. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem. Olá, sou a Ana. Estive na sua palestra hoje. Estou casada com o meu agressor há 8 anos. Acho que estou pronta para o deixar. Pode ajudar-me? Sofia respondeu imediatamente. Sim, conte-me a sua história. Sua história. Eu acredito em si, porque era isso que os sobreviventes faziam, salvavam-se uns aos outros. Ricardo estava fechado numa jaula, Sofia estava livre, e essa liberdade era algo que Ricardo nunca mais lhe poderia tirar. A justiça não fora apenas feita, a justiça transformara-se em algo maior, proteção para outras mulheres contra homens como Ricardo Almeida. Sofia Magalhães vencera, completamente, para sempre. Se a história da Sofia o comoveu, se acredita que os sobreviventes merecem justiça, mostre o seu apoio clicando no botão Gosto. A sua interação ajuda histórias como esta a chegar a mulheres que precisam de as ouvir. Partilhe isto com alguém que precisa de saber que não está sozinho. Comente abaixo se alguma vez se reconheceu na experiência da Sofia. As suas palavras podem salvar uma vida. E subscreva com as notificações ativadas, porque todas as semanas trazemos-lhe histórias verídicas de coragem, sobrevivência e justiça que nos lembram a todos que somos mais fortes do que pensamos. Lembre-se, se está numa situação abusiva, você merece melhor. A APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, está sempre disponível. Você importa. A sua história importa. Obrigado por ouvirem. Obrigado por se importarem. Até a próxima. Mantenham-se fortes.